O senhor já presenciou uma invasão cracker, não é isso? Cracker. Aprendendo com o professor. Ai, que chique. Com vocês, o professor Linguiça! Fique com inveja. O senhor já presenciou uma invasão ou um vazamento de dados? Digamos, enquanto profissional, não. Os meus vídeos aí digamos aí, na tenridade dos 14, 15 anos, mexendo muito com a parte de informática, eu vi várias situações acontecendo, né? Aí agora a gente revela a idade, né? Eu sou da época do Mirk, pessoal, do MSN Messenger, né? Do Orkut, eu sou dessa época, né? Alguns mais novos aí não sabem o que é isso, mas era a sensação do momento para se trocar mensagem. Não se tinha WhatsApp, não se tinha contato com os celulares, com tantas tecnologias como as temos hoje. Então, assim, já vi muitas situações, por exemplo, onde houveram o que a gente chama de DDoS, ou de Denial of Service. Basicamente é o quê? Quando várias pessoas acessam um servidor, esse servidor não consegue atender a todas as requisições, então ele é reiniciado a partir, por exemplo, do host do site, ou seja, quem ali está armazenando o site, fazendo aquele site funcionar, por exemplo. E o site simplesmente cai. E essa é uma situação que eu presenciei. Outra situação que eu já vi foi uma própria invasão mesmo, através do Mirk, né, que era o programa de troca de mensagens, arquivos, fotos, bem como hoje a gente faz no WhatsApp, mas antes era só no computador. As pessoas invadiram e acabaram se apoderando do computador de alguém e começaram a vazar todas as fotos, o que tinha nesse computador, através dos canais lá do Mirk. Antes, aqui a gente tem grupo, no Mirk eram canais, vamos falar assim, né, para o pessoal entender aqui como que a gente está explicando, né, dando essa explicação. Mas eu já presenciei isso. E hoje, né, por exemplo, nos dias atuais, né, eu já vi várias situações, por exemplo, de tomada de WhatsApp, tomada de perfis de Instagram, empresas tendo seus dados vazados por falhas de segurança, às vezes falhas que não são tão, digamos assim, complicadas, né? Por exemplo, às vezes um antivírus que não foi atualizado, vejam bem, né? São coisas bem simples mesmo. Ou às vezes a falta de proteção do hardware, né? Você tem ali, por exemplo, desktops e um gabinete onde eu tenho acesso fácil a entradas USB, né? Alguém foi lá e plugou o USB flash drive e no momento que plugou aquilo, né, um exploit entrou e se apoderou da máquina, apagou, codificou, né, decodificou os dados ali, e isso já aconteceu em várias vezes. Eu posso falar que aqui na cidade já aconteceu com algumas empresas, né, que tiveram seus prejuízos próprios. Alguns conseguiram se recuperar, outras não. E aí vem algumas das práticas, por exemplo, um programa de dizer sou eu, hein? Governança em dados bem feito. Se você quer, por exemplo, ter toda a segurança possível, mesmo que se tenha uma invasão, uma criptografia de dados, por exemplo, se você tiver um backup, outro dia você está trabalhando tranquilo. Eles têm uma cópia daqueles dados, cópia de tudo que foi feito, para que dali para frente você consiga trabalhar e não ter, por exemplo, um problema ali de perda de dados ou simplesmente parar a atividade empresarial para se dar conta daquele problema. Ok. Vocês estão vendo, gente? Não tem como, né? Ele sabe de tudo. E por saber de tudo, não vamos perder a oportunidade de fazer a grande pergunta. Vocês viram que não só os operadores de direito, mas qualquer pessoa que queira se inteirar da LGPD, é possível que, após alguns cursos, ela esteja qualificada para implementar a adequação propriamente dita. Os princípios primeiros da LGPD e da sequência a todo o procedimento, que não são poucos, ok? Então, assim, fica a dica, se você está querendo entrar neste universo, fique sabendo que tem muita matéria a ser estudada. Haja vista, professor, que o senhor já tem essa experiência e nós sabemos que o RH, os TIs e todo o ramo, até mesmo uma dona de casa, não desmerecendo a profissão, está migrando para a LGPD, porque pode trabalhar home office, mas tem que ir fazer os treinamentos com os colaboradores, viu, gente? Dá para fazer online? Dá, mas se for uma mega empresa, uma multinacional, presencial, por favor. O que o senhor diria de conselho para essa pessoa? Vá, que vai dar certo, vai procurar a tua turma. um outro trabalho, porque
é difícil ou o senhor é neutro, cada um seguindo a sua vontade e possivelmente arcando com o preço, né? Porque, gente, fazer os cursos e estudar não é garantia de contratação, ok? Nós estamos vivendo, nesses primeiros meses, ainda muita resistência das empresas em fazer as adequações, mas a palavra está com ele. Bom, doutora, eu imagino que a grande questão, por exemplo, daquele profissional que quer migrar para uma profissão de consultoria de LGPD, ou seja, consultoria de compliance também, é saber os desafios. Eu digo que tudo na vida nós temos um caminho a se trilhar. E às vezes aquele caminho é um caminho cheio de pedras ou um caminho cheio de montanhas, mas se há vontade, se há empenho, né? Se há resiliência possível, tudo é possível na vida. Eu coloco aí aos colegas ou a quem esteja nos assistindo aqui, nossa, eu queria mesmo trabalhar nessa área, eu acho muito boa a área, né? Me chama a atenção. Se prepare, que os estudos são longos, detalhados e multidisciplinares. Não falamos só especificadamente de lei, não falamos só de gestão de projetos, não falamos só, por exemplo, da área de segurança da informação, não falamos só de treinamentos, mas de uma série de coisas. Algo que é importante deixar aqui para quem quer trabalhar na área é entender que a LGPD é uma matéria, uma disciplina de compliance. Compliance, nós temos aí alguns requisitos gerais que qualquer programa tem que atender. E quais são eles? Nós temos que ter um suporte da alta administração da empresa. Quando falo alta administração, pode ser desde um proprietário, por exemplo, uma sociedade limitada, até um conselho de administração e um SA. Sem esse suporte, nós não conseguimos fazer nada, porque sem esse suporte nós não temos os recursos necessários para fazer a implementação. O segundo ponto que nós precisamos de ter é um código de conduta muito bem escrito e com linguajar que atinja a todos os colaboradores e parceiros de negócio. Quando falamos de parceiros de negócio, segundo os padrões ISO, nós estamos falando de todas as pessoas que tangiam o negócio, sejam colaboradores, sejam diretores, sejam prestadores de serviço, sejam parceiros em joint ventures. Então, todo mundo é parceiro de negócio. Mais um pilar seria ter políticas e procedimentos para cada coisa. Não se tem como se ter compliance se não tem uma padronização. Então, nós temos que ter padronização de todos os processos internos. Na sequência, temos que ter o quê? Controles e monitoramentos sobre todos esses processos. E também uma análise de risco que aborda tudo aquilo que se buscou lá nos objetivos de compliance no início do programa. Porque sem esses objetivos traçados, não se tem como buscar nada. Volto aqui a uma frase muito conhecida de Alice no País das Maravilhas, quando ela se depara lá com o coelho. Você é um gato! Com o coelho. Mestre gato. O coelho fala o quê? Aonde quer ir? Ela não. Oh, realmente não importa. E o coelho fala o quê? Então, não importa. Que caminho tomar? Para quem quer qualquer caminho, para quem não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Exatamente. Mas basicamente é isso. Então você tem que ter os objetivos de compliance para se ter a busca deles. Fez esse estudo, está tudo certo? Não. Nós ainda temos o treinamento e a conscientização. Por quê? Temos que pegar tudo aquilo que já existe, padronizar e internalizar na cultura da empresa. Porque sem a cultura nós não temos compliance. Basicamente nós podemos ter uma pilha de documentos que não vão servir de nada. Nós não vamos conseguir ter um intento de fato, que é o quê? A cultura de compliance com aquela disciplina, seja a LGPD, por exemplo. E mais, né? Além disso, temos, por exemplo, algum problema no programa, alguém que não seguiu alguma coisa, alguma má conduta, por exemplo, digamos aqui, em relação ao código de conduta. O que nós devemos fazer? Nós temos que ter um canal de denúncias que seja adequado, que seja confiável, que seja íntegro e que garanta ali que as pessoas que façam a denúncia estejam anônimas em relação a quem vai receber essas denúncias. Sem um canal de denúncia, eu também não consigo fazer o quê? Um processo de investigação bem feito. E aí tem que ter uma política do processo de investigação interna. Acabou por aí? Não! Ainda temos um plano de auditoria que tem que ser muito bem feito para garantir que esse programa vai se manter e vai ser atualizado de acordo com a gestão de mudanças da empresa. E, por fim, uma análise crítica da alta administração e a política de melhoria contínua. Aí nós fechamos todos os pilares de compliance para qualquer programa, seja LGPD, anticorrupção, compliance trabalhista, tributário, enfim, todas as matérias possíveis. Vocês perceberam? Eu que arranho o inglês, parece que ele fala fluentemente, né? Ai, ai. Estou me sentindo a última advogada do pote, né? Mas é isso. Professor, faça suas últimas considerações, até mesmo porque
Gente, ele teve uma boa vontade de me receber, mesmo tendo o tempo cronometrado, ele se dispôs a dar essa entrevista para dar a versão um pouco do empreendedorismo masculino. Vocês viram que ele é mestre, que eu digo mestre, ele não é mestrado, né? Mas mestre, ao meu ver, porque ele sabe de tudo. Direito empresarial, direito digital. Gente, eu acho que se brincar, daqui a pouco ele é direito do consumidor também, né? Se brincar até é. Melhor nem perguntar. A palavra está com o senhor, doutor. Ok, acho que inicialmente agradecer a doutora por fazer o convite e dizer que a senhora é uma bela profissional, uma grande estudiosa do tema. Isso é extremamente importante, temos poucas pessoas assim. Uma grande mulher, conheci há pouco tempo, mas já considero ela uma grande amiga. Empreendedora, lutadora, né? Um exemplo de mulher aí que nós temos aqui na cidade de Anápolis. E gostaria de deixar algumas mensagens aí para os espectadores. Para aqueles que querem trilhar o caminho mais difícil, eu acredito que alguns são os seus princípios. Primeiro, a humildade. Nós nunca sabemos tudo. Temos sempre a aprender alguma coisa com alguém. Por mais que essa pessoa, na cabeça da gente, ou seja, um preconceito, não tenha nada a nos ensinar, nós sempre temos a aprender com alguém. O segundo é a resiliência, porque o caminho não é fácil. Cada um se apega à crença que acredita para ter forças ali para seguir esse caminho. E o terceiro é disciplina. Eu costumo falar que motivação é muito bom. Disciplina já é obrigatório. E eu gosto de dar esse exemplo da seguinte forma. Imagine-se dentro de um carro. A motivação é quando você gira a chave do carro e a ignição funciona, o motor liga. A disciplina é manter a constância do carro andando. Sem o acelerador no momento certo, o freio no momento certo, o carro para. Então nós temos que ter esses 3 princípios aí para se seguir. Em relação ao empreendedorismo, pessoal, nunca se faz nada sem risco. Bom, mas eu não quero correr riscos. Bom, te falo aqui que acordar todos os dias já é um grande risco. Deus nos coloca esse caminho, seja qual for a sua crença. Ao momento que você acorda, você está correndo risco. Então, correr risco é inerente à nossa vida. São essas as minhas mensagens que tenho aqui. Eu coloco à disposição, doutora, para novas entrevistas, podcasts, enfim, o que for necessário, porque quero o sucesso da doutora. E eu quero demais o conhecimento dele. Professor, eu que fico eternamente grata, conforme eu disse anteriormente, pelo fato do senhor ser muito atarefado, dá um cantinho do seu tempo para mim. Mas agora nós vamos finalizar com o seu, like. Dê o seu like, compartilhe nas redes, me siga também e divida com seu irmão, tá? Não seja egoísta. E meninas, vocês viram, né? Não se apaixonem, porque o professor é casado. Tchau, obrigada. Beijo. Nossa, top das galáxias.